noite a todos. Nós vamos dar início ao trabalho desta noite, como sempre fazemos com a leitura do Evangelho, em seguida a prece, e aí nós passamos a palavra para a expositora da noite, que é a nossa irmã Lúcia, do Centro Espírita Caminheiros do Bem, de Novo Hamburgo, que ela vai falar sobre o bom samaritano. É isso, Lúcia? Isso. Então tá, o Mauro vai fazer a leitura do Evangelho. Boa noite. Fazer a leitura então do capítulo 13º. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Benefícios pagos com a ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos? Nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sob a terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem prestastes um benefício esquecer o bem que recebeu, Deus o levará mais em conta do que se tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que por vezes sejais pago com a ingratidão, para provar vossa perseverança em fazer o bem. Aliás, como podereis saber se esse benefício, por agora esquecido, não produzirá bons frutos mais tarde? Ficais certos de que ele é uma semente que germinará com o passar do tempo. Infelizmente, nunca vedes mais que o presente. Trabalhais por vós e não tendo outros em vista. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, ele se lembrará e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em outra existência, aceitando, muitas vezes, uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o perceberdes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e mais tarde reconhecereis toda a verdade dessas palavras. Um benefício jamais é perdido. Além disso, também tereis trabalhado por vós, porque recebereis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficaríeis bem mais admirados com a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Ficar em pé. Eu só vou fazer a prece. Ah, tá. Faço a prece e daí eu já te passo a palavra. Se eu conseguir tirar um... Tem que fazer um cursinho, né? Agora, meus irmãos, eu convido todos, aqueles que assim o desejarem, a fechar os olhos suavemente por breves instantes, elevando os pensamentos a Jesus e a Deus neste momento, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos nesta casa de caridade, nos desligando também momentaneamente de todas as situações externas no nosso dia a dia,
e aproveitando este momento para aqui escutar a exposição da noite, nos harmonizando, nos preparando, e com certeza isso nos auxiliará e bastante. Nós sabemos que as vicissitudes diárias são tantas, mas nós temos que ter fé em Deus e sempre persistir no caminho do bem. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e rogamos a Deus e a Jesus que nos envolvam com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor e com a sua proteção. E que assim o seja. Vai ficar em pé? Acho que assim ficou bom. Tá bom assim. Fica à vontade. Pode. Boa noite a todos mais uma vez. Eu me chamo Lúcia Colice. Na realidade é Maria Lúcia Homem Colice, mas o povo me conhece por Lúcia. Eu venho lá de Campo Bom. Agora já estou indo quase para os 14 anos que eu frequento a Casa Caminheiros do Bem. Comecei lá como assistente, assim como vocês, ia lá para assistir as palestras. E me engajei num grupo de estudos e comecei a trabalhar na casa e estou lá até hoje. Não sei quanto tempo ainda permanecerei, mas eu imagino que ainda por um bom tempo. Hoje eu trabalho coordenando um grupo de estudos e assim os trabalhos da casa. Bem, hoje nós vamos falar sobre a parábola de Jesus, o bom samaritano. Eu gosto muito de trabalhar as parábolas de Jesus, porque passam o tempo, mudam-se os personagens, mas elas estão sempre atuais. Aplicam-se ao nosso tempo, aos ensinamentos que nós precisamos no dia de hoje. E são textos muito fáceis de estudar. E aí a gente vai fazendo a dissertação conforme se aplica a nós. Eu estive agora dia 11 no Congresso Espírita do Rio Grande do Sul e foi com grande alegria que, estudando com Jesus, eu cheguei lá, eram só as parábolas de Jesus. Então a primeira foi o semeador, que foi o seu Jorge Godinho, da FEB, que fez a palestra dele, a palestra de abertura, e foi sobre o semeador, né? Então é um assunto constante e nessa vida maluca que a gente vive diariamente, é bom a gente dar uma parada e fazer uma reflexão, mesmo através da leitura. Bem, a história do bom samaritano inicia-se na época da Páscoa e Jesus já sabia que aquela seria a Páscoa. Então ele convocou os seus discípulos, nós vamos a Jerusalém para a Páscoa, vamos nos preparar, só que tem um porém, nós vamos pela Samaria. E entre samaritanos e judeus é como americanos e muçulmanos hoje, se odeiam. Os discípulos não entenderam, mas era assim que ele queria e era assim que seria. Então, um grupo de 2 ou 3, não descreve a quantidade, foram na frente para arrumar as estalagens, para eles passarem a noite, fazer as refeições, foram a Samaria. Só que chegaram lá, mas é judeu e está indo para a Páscoa, não tem lugar, não tem estalagem para dormir, não tem comida, não tem água, não tem nada. Ok. Eles voltaram. E disseram para Jesus, lá não tem estalagem, eles não vão nos receber.
E naquela época, e no povo do Oriente, para os peregrinos que andavam nessas caminhadas, era uma honra recebê-los na casa, preparar uma cama, uma refeição para que eles pudessem descansar, servir água. Só que entre os judeus e os samaritanos não teve essa história. Então voltaram, e daí o João Evangelista ficou revoltadíssimo, porque como que não vão receber os peregrinos? E tinha na mitologia tinha uma história de que se você não recebesse os peregrinos na sua casa, Deus mandava fogo do céu e torrava todo mundo. Então, o João Evangelista pediu para Jesus, né, que pedisse ao Pai que mandasse fogo e acabasse com os samaritanos e a Samaria. E Jesus diz uma coisa muito bonita, que o Filho do Homem não veio para matar, mas ele veio para salvar. Ou seja, ele veio para recuperar, curar e educar. Então, como naquele tempo, nós também estamos aqui para nos curar, para nos educar. E principalmente nós viemos também para aprender a servir através dos exemplos dos outros. Porque nós temos que trazer para a nossa vida também esse desejo, essa necessidade de poder ajudar o próximo. Porque na realidade nós não fazemos ao próximo, é o próximo que faz para nós. Porque quando nós praticamos a caridade, e necessariamente quem recebe não precisa nem ter gratidão, porque a gente não faz pela gratidão, mas ele é que está fazendo por nós e nos permitir, nos dar o merecimento de poder levantar a mão e estender aquele irmão necessitado. Bom, então vamos continuar com a viagem. Então eles fizeram a viagem sem comida, sem água, pelo deserto, e foram direto até Jerusalém. Quando eles chegaram às portas de Jerusalém, veio um senhor da lei para provocar Jesus. E ele chegou e perguntou para Jesus, qual era o maior mandamento da lei? E daí Jesus respondeu-lhe com duas perguntas. O que está escrito na lei e o que lês? Aí ele já recuou. E eu estive ouvindo a palestra do Haroldo Dutra Dias, ele explica bem explicadinho, porque entre os judeus, os samaritanos são gente do bem para Jesus. Eles eram pessoas do bem, porque eram praticantes, só que eles eram assim mais severos com a prática. Era através do Pentateuco mosaico, que é onde estão escritos lá 614 mandamentos. E eles levavam ao pé da letra, cada mandamento daqueles. Então, com a pergunta e as respostas através de uma pergunta, Jesus começou a falar a parábola do bom samaritano. Ele contou a história da parábola do bom samaritano. E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou bem de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Então vamos à primeira parte da reflexão. Jerusalém ficava acima e Jericó abaixo. Jericó é uma cidade que ficava a 258 metros abaixo do nível do mar. Mas, no sentido da parábola, quando se está em cima, se está em Jerusalém, se estava em
estávamos elevados, pensamentos elevados, fomos para lá para a Páscoa, fomos jejuar, fazer preces no templo, então estávamos em elevação. Quando descemos para Jericó, era uma cidade, é um oásis que fica numa região pelas suas fontes de águas medicinais, pelos palácios construídos no período helenístico e a época de Herodes. Então, era uma cidade, vamos dizer assim, ó, tu estavas lá em cima, em elevação, aí tu descia para Jericó. Jericó, então, era onde haviam negócios, altas negociações, altas somas em dinheiro, e tinha diversão, e era onde as coisas materiais, os bens materiais se propagavam. Então, quando tu saía de Jerusalém, tu estava lá zen, tinha feito prece, tinha ido nos templos, estava em meditação. Quando você vai descer para Jericó, aí você vai para o movimento, as coisas extravagantes. Então, a tua elevação que tu tinha lá em cima, ela vai baixando também. Mas Jesus não fala quem é o homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Era um homem. E no caminho, os ladrões o atacaram, despiram, espancaram e deixaram como morto. Passando por lá, vem o sacerdote, no caso, a pessoa com maior entendimento, o religioso. Só que para a religião naquela época, além da preparação dele, porque para ele tocar num corpo à beira da estrada, a preparação dele, a limpeza, a purificação eram horas, dias, talvez, para aquela limpeza, para aquela purificação, porque ele era um homem de religião. Aí estava lá estendido o corpo do moribundo lá, que havia sido espancado, que poderia ser qualquer um de nós, nos dias de hoje. Veio o levita, o sacerdote primeiro, olhou, mas será que ele é judeu? Estava despido, espancado, desfigurado, não dava para ver quem era, não dava para reconhecer. Fez de conta que não viu e passou. Próximo dele vem o levita, que é o seu ajudante, vindo aquela situação, veio também, assistiu e passou. Mas em seguida veio o samaritano, mas também não disse se o samaritano vem vindo de Jericó ou se ele vem vindo de Jerusalém. Provavelmente não de Jerusalém, porque lá eles não iam. Tanto que quando as tribos de Israel se dividiram às 12, ficou 10 com os samaritanos, 2 com os judeus. Os samaritanos criaram um templo para eles não precisarem necessariamente, não terem que ir a Jerusalém no templo. Então eles construíram um templo para eles também. E o samaritano não quis saber. Ele se colocou no lugar daquele homem caído e ele não pensou, ele não foi ver se era romano, se era judeu ou se era samaritano. Ele viu uma criatura, um irmão, um igual a ele que precisava de ajuda. Aí ele foi lá, limpou as feridas dele, passou azeite, passou primeiro o vinho, né, para esterilizar, depois passou o azeite, enfaixou, enrolou, pôs sobre o cavalo e levou na estalagem. Chegando lá, ele cuidou, no dia seguinte ele tinha que continuar a viagem dele. Ele deu 2 dinheiros, não sei o que corresponde hoje a 2 dinheiros, vamos dizer assim, uns R$500, deu para o dono da estalagem, né? Diz, tu cuida dele agora, tu alimenta, cuida das feridas dele até eu voltar. Se o dinheiro não for suficiente, quando eu chegar aqui, eu te pago a diferença. E foi.
E aí Jesus pergunta pro senhor da lei, que o interpelou na chegada, quem é que foi qual dos dois, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, qual deles que tinha exercido a lei de amor? Aí o senhor da lei responde para ele: aquele que exerceu a misericórdia. Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Então, sobre misericórdia, é a maior lei é amarás Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E a segunda é semelhante à primeira. Amarás o teu irmão e só fará ele o que desejares que façam para ti também. Então, se nós humanos, nós irmãos aqui hoje reunidos nessa casa, se nós praticássemos todos os dias essas duas leis, a Terra já estaria num outro patamar. Nós já teríamos atravessado a transição planetária, já estaríamos num patamar de felicidade. Não teríamos mais miséria, porque se um ajudar o outro, fizer uma corrente diariamente, e não tanto materialmente, porque nós podemos fazer essa corrente também através da prece. Todos os dias, quando nós levantamos, mesmo antes de levantar, a gente abre, não necessariamente não precisa nem abrir os olhos, faz uma prece, agradece por acordar mais uma manhã nessa encarnação e pede a Deus que o auxilie, que o mantenha encorajado para seguir a batalha daquele dia. À noite a mesma coisa, pede proteção na hora do sono. Agradece todas as coisas boas e agradece também as provas que lhe chegaram, para que no dia seguinte a gente não cometa os mesmos erros. Direciona a luz da oração para os amigos, para os conhecidos, para os familiares, por todos aqueles que ainda não conhecemos, mas que vão cruzar o nosso caminho. Porque a prece, ela é uma explosão de luz através de nós. Quando estamos em prece de coração, é como se explodisse, houvesse uma explosão de luz de dentro de nós e se espalhasse pelo universo e chega em todos os confins. Nós estamos nessa encarnação presenteadas com a oração de alguém que, comovido, um ente querido fez uma oração por nós e nós fomos recolhidos do lugar onde nós estávamos e depois fomos tratados e tivemos o merecimento de aqui estar nessa encarnação. Então, quando nós fazemos a prece, nós direcionamos aquelas pessoas que nós não gostamos e que não gostam de nós, ou a gente nem tem antipatia por eles, mas eles não gostam de nós, de graça. E tanto os encarnados quanto os desencarnados, porque a gente traz muitos inimigos junto que a gente não vê, mas eles interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. E esses irmãos, eles só deixarão de nos perseguir quando eles obtiverem uma elevação daquela situação em que eles se encontram para um patamar melhorado. E isso só vai acontecer quando eles nos perdoarem e nos amarem como irmãos, que é o mesmo amor que a gente tem pelos filhos, os filhos pelos pais e assim. Mas nós não podemos fazer que nem os judeus, né? De só ajudar quem é da nossa cidade, quem é do nosso bairro, quem é da nossa família. E quando a gente não pode ajudar assim materialmente,
a gente fica quietinho 2 minutinhos e faz uma prece por aquela situação, por aquele irmão. Bem, vamos continuar. O irmão X fala da parábola, a movimentação do plano espiritual para que o samaritano se comovesse quando chegasse lá e visse aquela situação do homem na beira da estrada, espancado. E tem uma passagem, daí tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês, do irmão X. Segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus, compadecido, todo misericordioso, expediu sem detença um mensageiro que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto da providência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele, do piedoso mister. Justamente um sacerdote de grande ciência das Escrituras, educados nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência, todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de esturgar o passo e seguiu adiante. Logo em seguida, um levita igualmente culto apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido que viajava sem qualquer rótulo que o onirificasse a presença, ao passar por ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava e, deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e logo após acomodou-o no cavalo, conduzindo a uma hospedagem e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir, responsabilizou-se, de modo espontâneo, por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Ou seja, esse enviado de Deus, cada um de nós traz junto de si, desde a preparação do nascimento lá do outro lado. É o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda. Em qualquer situação, ele está sempre junto de nós. Mas a nossa facilidade para nos tornar mais fácil a nossa comunicação com ele é através da prece, que nos aproxima, nos afiniza com o nosso anjo da guarda. E quando nós estivermos num perigo iminente, nós podemos receber uma intuição. Não vou sair de casa hoje, vou ficar em casa. Ou não vou passar na determinada rua à noite. Então, é através da prece que nos aproximam dos benfeitores espirituais. E esse, aqui descrito pelo irmão X, é o amigo espiritual do homem que foi espancado. Ele ficou junto dele, pedindo ajuda. O sacerdote passou e não escutou, porque o mais valia era a pompa. O levita veio logo em seguida, viu o outro fazendo, passou também de lado. Mas o bom samaritano, ele vinha com o coração aberto, porque como eles eram mais vigilantes na sua reforma, ele vinha com o coração de uma criança, com inocência, com humildade. E quando ele se deparou com aquela situação, ele não pensou nele, que os ladrões ainda poderiam estar perto.
Ele socorreu o homem primeiro. Então, a compaixão. Nós, tantas vezes, nós somos egoístas, nós pensamos na nossa situação no hoje. E não são assim só nas coisas materiais. É no nosso dia a dia, mas conforme a gente vai se reformando, que isso também não é numa encarnação só, que não viemos para ser santos nesta, né? Então vamos ter muitas e muitas e muitas. Vamos aprendendo aos poucos. Bom dia, boa tarde, um sorriso, uma prece, a prática do evangelho no lar, que não beneficia só a nós, beneficia aos nossos vizinhos, a nossa quadra, o nosso bairro. E conforme vão se passando os anos, vai aumentando aquele círculo de auxílio, de proteção. Num evangelho no lar, uma vez por semana. Escolhe-se o dia, reúne a família e faz o evangelho no lar. Eu não tinha esse entendimento, porque quando eu ia na missa eu ficava irritada que o padre mandava tirar uma hora para Deus para ficar rezando. Aí, quando eu fui para a doutrina espírita, através da dor, eu aprendi a fazer prece, eu aprendi a pedir, porque para agradecer primeiro a gente tem que aprender a pedir. Quando eu entrei no grupos de estudos, eu tinha o maior perrengue quando eu comecei a estudar mediunidade, a educar mediunidade, porque eu achava que os outros sempre estavam em situação a situação deles era pior do que a minha, né? Então eu sofria e não pedia ajuda. Eu levei 3 anos. Daí um dia eu cheguei para a nossa coordenadora e eu disse, hoje eu precisava de auxílio. Aí eram preces dos colegas e tal, um passe mais demorado. Eu disse, eu preciso de ajuda, né? O Carlos me acompanhou indo toda semana, eu ia para estudar, ele ia para assistir palestras, os guris também eram pequenos, eles iam juntos. Mas daí chegou um momento que eu me vi só. Os guris queriam jogar futebol no sábado, eles não queriam ir na palestra. E foi indo, um se distanciou, eu demorei para entender que a espírita tem que ser eu, cada um escolhe a sua religião. Cada um escolhe o caminho, a casa que quer frequentar, mas a minha é espírita. Então eu continuei, eu demorei para entender. E assim acontece em todas as famílias. Só muda o endereço, muda a cor da casa, mas são as mesmas situações. Mas a importância não importa a casa com que nós frequentemos, o que importa é a nossa reforma. Nós estamos lá para nos melhorar. E através da nossa melhora, nós vamos melhorar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente no nosso lar, no convívio com os nossos amigos. E nós vamos fazendo a diferença no mundo. Mas é através da nossa transformação, do nosso melhoramento diário, que nós vamos nos reformando, e é isso que faz a diferença para os outros. Através da observação, nossa, como a Lúcia se modificou. Aí quem sabe aquele que está precisando vai lá na casa espírita também, se afiniza e fica por lá, ou vai na igreja católica, começa a frequentar as missas, mas se dedica a um grupo lá de auxílio, e também vai se melhorando. E isso está na possibilidade de cada um. E nós temos muita preguiça, né? A gente sempre encontra um motivo para deixar para amanhã, deixar para depois. Mas é chegada a hora, nós temos que nos reformar, nós temos que nos transformar. O nosso mundo está em transformação. E nós temos que acompanhar essa transformação também. E eu escutei uma coisa muito interessante
Porque a gente só ouve desgraça. Liga a televisão, é só desgraça, liga o rádio, desgraça e desgraça, né? Os outros chegam contando pra gente. Por quê? Porque isso dá audiência. Mas o bem é muitas vezes maior que o mal. Só que o bem não tem marketing, não tem propaganda na televisão. Quem é que vai assistir a televisão o dia inteiro para ver boas ações? Então, não vamos esmorecer, porque o bem é muitas vezes maior que o mal. E esse pouco de mal ainda é necessário, porque nós temos que nos firmar no bem. E o mal aqui deste lado, tanto ele vai ver nós fazendo o bem, que ele também vai querer se modificar. E é assim essa transformação. O Haroldo Dutra Dias, além de trabalhar pela doutrina espírita voluntariamente, ele tem o trabalho dele que ele também faz. E agora ele está fazendo um trabalho, uma série que fala meditação, serenidade. Eu estou acompanhando os vídeos e ele me manda e-mail. E daí hoje eu recebi um e-mail do encontro que ele teve no dia 18 de outubro, agora no Ministério no Superior Tribunal do Trabalho, em Brasília, eles tiveram esse encontro, e daí o amigo dele, o seu Lélio Bentes, ministro do TST, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho do Brasil, apresentou para ele, que estava lá presente, o Prêmio Nobel da Paz, o senhor Kailash Satyarthi. Não sei se é essa a pronúncia do nome. E aí ele explicou para ele, né, o trabalho que ele fazia junto à doutrina espírita, e esse trabalho, que é o trabalho que ele se sustenta, que é esse trabalho que ele faz palestra nas empresas, e muitos dos lugares ele não pode falar de religiosidade, mas daí ele trabalha a serenidade, a meditação, para que as pessoas tenham uma vida mais centrada. E daí o amigo apresentou ele, o senhor Kailash, e daí ele explicou sobre a serenidade, esse programa que ele está fazendo, e ele ficou extremamente feliz com esse trabalho do Haroldo. E daí o Haroldo pediu para que ele deixasse uma mensagem sobre a misericórdia. E ele ficou muito emocionado, ele perguntou, mas para quantas pessoas nós vamos fazer? Ele disse, nós começamos com 10 mil, mas agora já está em 70 mil. Aí ele pediu, então, deixa eu trocar de roupa. Deixa eu trocar de roupa para me apresentar. E hoje ele mandou esse vídeo que eu vi no Face hoje ainda. E daí o senhor Kailash falou o seguinte: então você sabe que vivemos de um mundo que há inteligência artificial, internet em alta velocidade e a mecanização está crescendo muito rápida. Nossas conexões estão ficando mais artificiais do que reais. Tudo está crescendo, mas a humanidade está encolhendo. As emoções e compaixão estão encolhendo. Se nós queremos fazer deste mundo um lugar mais seguro, pacífico e sustentável, temos que globalizar a compaixão. E a compaixão, para mim, é considerar o sentimento pelo sofrimento do outro, como o seu próprio sofrimento, e o desejo e a tentativa de diminuir e resolver o sofrimento. Com isso, você se torna alguém que soluciona os problemas, você se torna alguém que se sente conectado com todos da mesma forma, como se sente conectado com você mesmo. Vamos globalizar a compaixão. Então é assim, nós temos que ter a compaixão pelo sofrimento do outro, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Vamos sentir a dor do outro também. E aí nós vamos descobrir que a nossa não é nada, nem dói tanto. E quando dissemos que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração e de todo o nosso espírito, é ter compaixão pelo nosso próximo.
Isso acelera o nosso melhoramento. E são tantas coisas, assim, eu não sei quanto tempo já passou que eu não cuidei da hora. Começou às 8? Pois bem, então nós temos que usar do exemplo do bom samaritano para ajudar os outros. De que forma? Contribuindo com a nossa casa espírita que nós frequentamos quando tem as promoções. Isso é fazer caridade também. Nós trabalharmos espontaneamente. Ah, tem cartão de cachorro quente ou de chá da casa para vender. Se nós tivermos condições de vender 2, mas com um esforço nós vendemos 10, vamos nos esforçar, vamos vender 10. Os livros da livraria são ótimas, as leituras, e é lendo que a gente aprende. O evangelho, se nós tivermos só um evangelho em casa, e nós abrirmos ele ao acaso, todos os dias nós teremos um assunto diferente. Apesar de que quando não aprendemos a lição, ele abre no mesmo lugar, na mesma lição. Então nós temos que nos perguntar o que está passando que eu não estou entendendo, que eu não aprendi ainda. Teve uma época que nosso evangelho, abria o evangelho, domingo de noite, era o mesmo assunto. A gente lia. Passava uma semana, chegava na hora do evangelho, abria. E não era viciada a página, abria. Até a gente entender a lição. Ele abre no mesmo lugar. E o evangelho, ela é uma leitura atualizada. Lê-se o texto. A gente entende a interpretação. A gente coloca no dia a dia da gente. Aquelas leituras. E a leitura é assim, ó. Abre um texto, daí tu põe os teus olhos e tu leia até onde tu acha que tu tem que ler. Aí faz uma reflexãozinha sobre aquela leitura, sobre aquele pedacinho que tu leu. Ou lê todo o capítulo e faz uma reflexão maior. E no tempo do Chico diziam que teve um amigo dele que veio de São Paulo que disse que tinha que reescrever o evangelho, que ele estava muito desatualizado. O Chico ficou apavorado. Ele disse, mas então a nossa humanidade evoluiu? Porque só com a evolução. Enquanto estivermos levantando hoje, caindo amanhã, vamos ter que continuar estudando o evangelho. As obras básicas. E tem os livros, por exemplo, este que é o livro número 2 do módulo 3 do EAD, ele é um livro com a capa roxa. As parábolas de Jesus estão todas ali. Elas estão todas explicadinhas. E se nós vamos lá no YouTube e a gente digita lá, Parábola de Jesus, o Bom Samaritano, abre um monte de palestras. Aí a gente lê o texto e ouve uma palestrinha. Aí faz uma pequena reflexão da nossa situação, do que a gente está passando, dos problemas que a gente está enfrentando. E nós conseguimos, dessa forma, fazer uma assimilação melhor sobre os textos. E voltando ao congresso, que se pediu muito, a gente nunca deve parar de buscar informações, de aprender. Tanto no estudo, pode ser vindo assistir às palestras, estudando o Evangelho, estudando um outro livro das obras básicas, mas não podemos ficar parados. E eu acho que as obras básicas devem ter em áudio, né, para ouvir. Eu sei que o livro dos Espíritos tem, e o Evangelho também tem. Então a gente pode ouvir também, não precisa ler. E de muita importância fazer o bem para os outros, para o nosso próximo, que está mais próximo. E não precisa ser um familiar, não precisa ser aquele cidadão que mora na nossa cidade. Vamos fazer o bem também para os que estão longe. Porque se o Pai é nosso, é porque nós somos todos irmãos. Na oração do Pai Nosso já diz, Pai Nosso. Se Ele é Pai Nosso, é de todos nós. Ele não é melhor para mim ou melhor para vocês. Ele é Pai Nosso, Ele é Pai por igual por todos.
Nós estamos em diversos patamares na nossa evolução. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, mas o amor do Pai por todos nós é por igual. Ele nos dá as mesmas oportunidades, conforme vamos passando por encarnações e retornamos e voltamos, vamos tendo as mesmas oportunidades. Imagine como nós éramos há 50 encarnações atrás. Bem lá na época das cavernas lá. Então, de lá para cá, em 50 encarnações, nós já estamos vindo na Casa Espírita para ouvir uma palestra. Então, daqui mais 50 encarnações, nós vamos nos esforçar para estarmos muito melhores do que hoje nós estamos. Mas esta encarnação, esta que estamos aqui hoje, é a nossa melhor encarnação. Por quê? Porque nós estamos aqui, no presente agora. Estamos vivendo ela. Podemos transformar ela. E todos os dias, quando nós acordamos, que nós continuamos, é um novo renascimento. É uma oportunidade de mais 24 horas tu ir te modificando. E assim sucessivamente pelos anos. O recado que eu tinha para vocês era esse, era hoje era esse. Agradeço a oportunidade da casa de me convidar. Mês que vem, se vocês gostaram dessa hoje, mês que vem eu venho de novo. Não lembro o dia agora, tenho que olhar no calendário, mas eu estarei aqui de novo. Dia 28 de novembro eu estarei aqui, em dezembro também. Estarei aqui também. Se vocês gostaram, sintam-se convidados por mim, pela casa, para estar aqui e trazerem mais 1 ou 2 amigos para escutar também. Mesmo que ele saia daqui criticando, que não gostou, fui lá só para ouvir baboseira, porque na doutrina espírita, na casa espírita, a gente vem, ouve a palestra e para a nossa casa, para a nossa vida e para o nosso lar, a gente leva só o que foi bom para a gente. As outras coisas a gente deixa aqui. Levamos só o que é bom para nós, que vai fazer a diferença na nossa vida hoje, amanhã e depois. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, né, pelo convite que fizemos à Lúcia, ela prontamente nos atendeu, como sempre faz, e agradecemos mais uma vez. Agora eu vou convidar mais uma vez vocês para nós encerrarmos o trabalho da noite com a prece. E em seguida, aqueles que o desejarem têm o passe. Então, nós vamos, após ouvir essas mensagens, essa exposição da noite, parábola do bom samaritano, nós vamos elevar novamente nossos pensamentos a Jesus e esquecendo um pouco daquilo que nós vivenciamos no dia, mas trazemos para casa, como disse a nossa irmã, para rogarmos a Jesus, a Deus, que nos auxilie, que nos fortaleça, para que possamos enfrentar essas vicissitudes diárias, que não são poucas, e que possamos estar fortalecidos, com fé no Mestre, nos apoiando sempre, rogando que possamos, se for do nosso desejo, estarmos aqui novamente na próxima quinta-feira para assistir ao trabalho que nos consola, porque nos esclarece. E rogamos a Jesus que a paz, a luz, o amor e, sobretudo, a proteção envolva a cada um de nós. E também a nossa expositora da noite, ao retornar ao seu lar, esteja amparada pela espiritualidade superior. Que assim seja.